Olá! Que Deus abençoe a sua terça-feira poderosamente. Que a boa mão do Senhor possa vir te livrar, te guardar, te proteger de todo mal, juntamente com a sua casa, com a sua família e tudo aquilo que é seu. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Estamos começando mais um Falando com Deus meditando, estudando o livro do profeta Isaías. E hoje nós estamos no capítulo de número 58 para iniciar. E antes de nós orarmos, nós iremos fazer uma pequena oração pedindo a sabedoria do Espírito Santo sobre a nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, está aqui a Tua palavra que é santa, que é verdadeira, que é poderosa. Assim, Pai, abençoa a nossa vida, abre o nosso coração, o nosso entendimento e faz morada, Senhor, sobre a nossa vida em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. A partir do verso 1, 2 e 3 que diz: Clama em alta voz e não detenhas em levantar a tua voz como trombeta e anuncia ao povo a sua transgressão, casa de Jacó, os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como também que pratica a justiça e deixa o direito do seu Deus. Perguntaram pelos direitos de justiça e têm prazer em enxergarem a Deus, dizendo: jejuamos a ti e tu não atentas para isso? Por isso afligimos a nossa alma e não sabeis que no dia em que jejuais, achais o próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Versículo 4. Eis que contendas e debalde jejuais para ferirdes o punho iníquo, e não jejuais como hoje para fazer ouvir a voz no alto. Diga glória a Deus. Aqui o profeta Isaías, ele estava sendo usado pelo Senhor Deus para profetizar contra a hipocrisia. A hipocrisia é nós mostrarmos algo que nós não somos e, na verdade, escondermos a nossa verdadeira natureza. Aqui, o povo, ele jejuava. Aqui, o povo orava. Ele tinha um costume religioso de jejuar e orar, e isso é muito importante. Mas a nossa oração, ela não pode ser hipócrita. A palavra do Senhor, ela dá o exemplo dessa oração quando Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 18 do fariseu e um publicano. O fariseu, diz a palavra do Senhor, que ele se colocou em pé diante da sinagoga, clamava em alta voz dizendo: Senhor, muito obrigado por não ser como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, ou até mesmo como esse publicano que era o cobrador de impostos. É porque eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo aquilo que eu ganho. Mas diz a palavra do Senhor que o cobrador de imposto, por sua vez, ele batia no peito, nem ousava levantar os olhos para o altar e dizia: Senhor, se propício, tem misericórdia de mim. Existem muitas e muitas pessoas que elas estão como fariseu. Elas estão mostrando uma religiosidade que não podem, uma religiosidade que elas não assumem que aquilo é feio, que aquilo é mentiroso, que aquilo é falso. Mas existem também pessoas que são verdadeiras ainda com as transgressões. Deus, ele diz para mim e para você: eu preciso de verdade. Eu preciso de pessoas que me adorem em espírito e em verdade. Não com pecado, não com hipocrisia, mas de todo o coração. E ele diz: olha, vocês querem me agradar? A partir do versículo 5 ele diz como agradar a ele. Seria este jejum que eu escolheria: a quem um homem aflige a sua alma e incline a sua cabeça como um junco estenda debaixo de um saco de cinza. Chamará isto de jejum aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte a ligadura da impiedade, desfaças a tua atadura e deixe livres o oprimido, e despache todo o jugo. Porventura não te repartas o teu pão com o faminto, e recolhes na tua casa os pobres abandonados, o qual vires nu, cubra e não te esconda da tua carne. Aqui ele está dizendo assim: olha, quando vocês me pedirem perdão de todo o coração, eu irei perdoar vocês, irei dar uma nova direção, porque o jejum que eu quero para vocês é que vocês larguem o que fazer o que é errado. O jejum que eu escolhi para vocês é que vocês não deixam de oprimir, que vocês deixam de oprimir aqueles que estão debaixo do seu jugo, porque o povo de Israel, ele tinha escravos também que trabalhavam para eles. Ele tinha pessoas também que precisavam trabalhar para eles. E aquelas pessoas, elas eram subjugadas, elas eram oprimidas, elas eram maltratadas. E Deus, ele estava vendo aquilo. Deus, ele sabe aquilo que nós fazemos de errado. Deus, ele sabe aquilo que é o nosso ponto fraco. E por isso ele está dizendo: filho, começa a tratar as pessoas melhor. Filho, começa a fazer aquilo que me agrada.
porque se você fizer aquilo que me agrada, eu irei te abençoar. E sabe o que ele diz no versículo 7? Reparte o teu pão com o faminto. Não recolhas na tua casa aqueles que precisam. E quando vires alguém nu, cubras. E não esconda a tua carne. Ou seja, divide aquilo que tu tem. Muitos e muitos ministérios que estão sentados em impérios e dinheiros, nessa época de pandemia, estão deixando muito a desejar. Ministérios muito grandes que têm condições de doar cesta básica, que têm condições de fazer uma reforma numa casa, não fazem. Enquanto os pequenos, assim como eu, ainda com a minha insignificância, que isso não é nada, eu tenho lutado e nós precisamos lutar. A palavra do Senhor diz em Tiago, capítulo 1, verso 27, a religião pura, imaculada para o Senhor nosso Deus é essa: visitar a viúva nas suas transgressões, o órfão e o necessitado, e abster-se da corrupção do mundo. Nós precisamos ajudar, nós precisamos fazer, nós precisamos mostrar de todo o nosso coração que Deus ele está conosco e o caráter de Deus ele é revelado na nossa bondade. Lá no versículo 8 ele faz uma promessa para aqueles que fazem o que é certo. Então romperá a tua luz como a alva da tua, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Sabe o que ele diz? Quando nós damos comidas àqueles que precisam de comer, quando nós vestimos aqueles que precisam de vestir, quando nós buscamos a face do Senhor e guardar e fazer a bondade, a nossa cura irá vir. E a glória do Senhor, ou seja, a sua proteção, a sua mão poderosa, a sua prosperidade será a nossa retaguarda. E não irá precisar que nós façamos nada demais, só fazer o que é bom e Deus ele irá nos recompensar. Aonde você estiver, eu quero unir minha fé com a tua fé, a minha oração com a tua oração, e nós iremos falar com Deus. Pai querido e santo, aqui nós estamos na tua presença, para te apresentar a vida dessa pessoa maravilhosa que me ouve agora. Meu Deus, talvez, meu Deus, ela tenha se esforçado em fazer a tua vontade. Pai, mas muitas das vezes, Senhor, o que ela pensa que a tua vontade não é. Mas assim eu creio, meu Deus, que esclareceu na sua mente o que ela precisa fazer, que é ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que precisa de uma roupa. Assim não nos faz, Senhor, hipócritas, fariseus. Nos faz, Pai, pessoas humildes que possam ajudar aqueles que precisam. Assim, meu Deus e meu Pai, prospera essa vida, porque ela só pode ajudar se a vida dela tiver, meu Deus e meu Pai, bem. Então repreende o espírito do atraso, da inveja, o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor. E assim que tudo que essa pessoa vier colocar a mão possa prosperar. Eu consagro e abençoo essa vida, essa casa, essa família. E profetizo um tempo de vitória, de bênção, de paz, de restituição e de providência. Coloque a mão na sua cabeça agora. Seja abençoado, abençoado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor. Se meu irmão ou a minha irmã crê, diz amém. Eu sou o pastor Jonathan Bahia, esse foi o nosso Falando com Deus de hoje. Você que está aí do outro lado, está precisando de oração, de orientação espiritual, mande seu WhatsApp no número DDD 91 na frente, 999 24 90 08. Mande seu nome e sua causa que eu estarei orando por você, é gratuito. Como foi falado na palavra, nós precisamos manifestar o nosso caráter ajudando. Então eu, irmãos, há mais de 4 anos nós trabalhamos com cesta básica, doando alimentos, remédio, visitando. Então, quando eu passo de 2 cestas, irmãos, quando é até 2 cestas eu amarro na minha moto, levo, mas quando passa de 2 eu tenho que levar no carro. Então, tudo é um gasto, irmãos. A gente percorre grandes distâncias, gasolina está caro, e o número de pessoas que me ajudavam depois da pandemia diminuiu mais da metade. E o número de pessoas que precisam aumentou. Então, se você sentir no seu coração o desejo de nos ajudar mais vidas. Pastor, eu não tenho tempo de fazer a obra, eu trabalho, eu estudo, eu tenho meus compromissos, mas eu gostaria de fazer. Então, ajude aqueles que podem, aqueles que têm condições de fazer. Como é que eu faço, pastor? Você entra em contato no WhatsApp DDD 91 na frente, 999 24 90 08. Você diz, pastor, eu quero ser um mantenedor, um ajudador dessa obra, e o seu nome estará no meu caderno de oração e mergulhado também no óleo ungido. E além das cestas que você vai nos ajudar, você vai estar nos ajudando com a sua oferta a reformar e construir uma casa de oração onde eu estou agora. Eu fui transferido para uma casa de oração que está toda para fazer. Para honra e glória do Senhor, já conseguimos rebocar por dentro, e essa semana a gente vai começar a mexer no telhado, está com muito vazamento.
e nós vamos precisar mexer. Então, essa sua oferta irá contribuir tanto nas cestas também como na casa de oração. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima terça-feira. Fica na paz do Senhor.